Bom dia! Iniciaremos esse culto virtual com o lema da semana que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Um abençoado culto a todos.
Celebramos este culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus está aqui, aleluia, conservou a que eu respiro, conservou a manhã que se levanta, conservou eu te falo enquanto eu vivo. Deus está em mim, aleluia, conservou a que eu respiro, conservou a manhã que se levanta, conservou eu te falo enquanto eu vivo. Deus está em ti, aleluia, conservou a que eu respiro, conservou a manhã que se levanta, conservou eu te falo enquanto eu vivo. Deus está em nós, aleluia, conservou a que eu respiro, conservou a manhã que se levanta, conservou eu te falo enquanto eu vivo. Misericordioso e benigno Deus, nosso Pai por Jesus Cristo, agradecemos-te de coração por podermos estar aqui para adorar-te e ouvir a tua palavra. Precisamos dela para viver. Fala conosco, Senhor, e ajuda-nos para que possamos responder com fé e confiança. Perdoa-nos a culpa e tira do nosso caminho tudo o que nos quer impedir de fazer a tua vontade. Conforta e fortalece-nos no caminho da fé e da obediência. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois onde eu quero ser, Espírito enche o teu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, encha-me com teu poder, pois onde eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Leitura de João, capítulo 15, versículo 26 ao 27 e o capítulo 16, versículo 4 ao 15. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai.
E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois, se não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. Domingo de Pentecostes. Você sabe o que essa data significa para nós cristãos? É importante celebrarmos o Pentecostes? Para nós podermos entender melhor o significado do dia de Pentecostes, eu vou recapitular algumas coisas que aconteceram os dias que antecederam essa data. É muito importante termos na nossa mente a ordem dos fatos, daquilo que aconteceu. Isso é importante também na nossa vida, né? Nós sabermos exatamente como as coisas aconteceram, para saber a situação real que nós estamos e o que vai acontecer daqui para frente, nossos planejamentos. Assim também no nosso conhecimento bíblico, a nossa vida espiritual, nós também precisamos conhecer a história do cristianismo. Então eu vou traçar uma linha imaginária e vou iniciar em Domingo de Ramos até Domingo de Pentecostes. Vou trazer os principais acontecimentos desse período para nós sabermos o real significado e importância do Domingo de Pentecostes. Domingo de Ramos é quando Jesus ele entra em Jerusalém e as pessoas colocam ramos, colocam vestes para que Jesus pudesse passar por cima, e assim elas demonstram que elas estão recebendo Jesus como um rei. Na Quinta-feira Santa, Jesus ele ensina os seus discípulos sobre humildade e servir através da lição do lava-pés. Também na Quinta-feira Santa, Jesus ele institui a Santa Ceia. E ainda, nesse mesmo dia, Jesus ele é traído por Judas e ele é preso. Na Sexta-feira Santa, Jesus ele é julgado. Ele é levado diante da multidão junto com outro homem chamado de Barrabás. Barrabás era um criminoso, um homem perigoso. Pilatos leva Barrabás e Jesus até a multidão e pergunta qual dos dois ele deve soltar. Obviamente, na nossa percepção, seria Jesus, mas a multidão, ela grita que quem deve ser solto é Barrabás. Então, o criminoso é solto. E Pilatos, então, pergunta o que fazer com Jesus. A multidão, numa só voz, ela grita: crucifica-o. Aquela multidão que gritou que Jesus era rei,
agora muda de ideia. Jesus agora é para ser crucificado. Na Sexta-feira Santa, Jesus é surrado em praça pública e ele é então crucificado numa cruz e ele morre. Sexta-feira Santa, nós lembramos a morte de Jesus na cruz. Seu corpo é retirado da cruz e levado até um túmulo. Mulheres acompanham este momento. Elas veem onde Jesus é colocado e elas veem também que na porta deste túmulo é enrolada uma grande pedra. Ele é fechado. E todos retornam para suas casas. Essas mulheres, elas queriam prestar ainda uma última homenagem ao Mestre. Mas na sexta-feira, ao pôr do sol, os judeus eles não fazem nenhuma atividade. Então elas precisavam esperar o domingo de manhã para prestar as suas últimas homenagens a Jesus. E no domingo bem cedinho, antes do nascer do sol, essas mulheres se põem a caminhar até o túmulo. E há uma grande preocupação: como iremos retirar aquela grande pedra que está tapando à frente do túmulo? Mas elas levam um grande susto. A pedra já foi retirada e elas tomam o segundo susto. Jesus não está mais ali. O corpo ao qual elas queriam prestar a última homenagem não estava mais ali. Elas recebem a notícia de que Jesus não está mais morto. Jesus ressuscitou. Essas mulheres recebem uma grande missão de levar essa notícia aos discípulos de Jesus. E elas contam aos discípulos que Jesus não está mais morto, Jesus ressuscitou. 2 dos discípulos de Jesus, eles vão até o túmulo para comprovar aquilo que aquelas mulheres haviam falado. E de fato, o corpo de Jesus não está mais ali. Naquele mesmo domingo, Jesus aparece aos discípulos. Ele conversa com os discípulos. E a palavra do Senhor diz que Jesus ficou 40 dias após a sua ressurreição junto com os discípulos. E aí, após os 40 dias da ressurreição de Jesus, ele sobe aos céus. Mas antes de subir aos céus, ele dá uma missão para aqueles discípulos e para todos aqueles que vierem a crer em seu nome. A missão que Jesus deu foi essa. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a missão que Jesus dá a cada um dos seus discípulos e também a cada um de nós que somos chamados de cristãos. A cada um de nós que crê e confia em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, sabendo que essa missão dada aos seus discípulos e a todos os cristãos, a todos aqueles que vierem a crer em seu nome, não seria uma missão fácil, sabendo que os seus discípulos e demais seguidores seriam perseguidos, a mensagem seria rejeitada, Jesus ele traz uma palavra de conforto: eu estarei com vocês. E no texto que nós acabamos de ler, ele diz que ele irá mandar um auxiliador para nós. O auxiliador, aquele que nos ensinará, aquele que nos consolará, nos motivará e animará nessa grande tarefa. 10 dias após a subida de Jesus aos céus, os discípulos estavam reunidos em uma casa e de repente eles começam a ouvir um barulho como se fosse um grande vento, e eles veem descendo sobre cada um deles coisas que pareciam como línguas de fogo. E eles saem de dentro daquela casa e começam a falar na língua das pessoas que ali estavam.
para nós entendermos melhor. Em Jerusalém estava acontecendo uma grande festa. Havia pessoas ali de vários locais, pessoas que não conseguiam compreender a linguagem dos judeus, a língua dos judeus. E de repente aqueles discípulos, eles começam a falar a língua daquelas pessoas. É como se eu não sei falar japonês, mas suponhamos que eu estava ali naquela multidão e havia um japonês ali. E o Espírito Santo me deu a capacidade de falar em japonês. E eu começo a anunciar para aquele japonês a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, na língua dele, para que ele compreenda. E foi isso que aconteceu no domingo de Pentecostes. Nesse dia, houve 3 tipos de ouvintes. Pessoas que simplesmente ficaram admiradas com aquilo que estava acontecendo, porque era algo que não acontecia todos os dias, né? Então elas ficaram admiradas. Esse era um do tipo de ouvintes que estavam ali. O outro tipo de ouvinte era aqueles que creram. Eles creram que aquilo que estava acontecendo de fato era poder de Deus e eles queriam esse Jesus Cristo. Eles queriam esse Jesus Cristo que estava sendo anunciado para eles. Esse era o segundo tipo de ouvintes. O outro tipo de ouvinte eram aqueles que viram aquilo e começaram a caçoar. Começaram a rir e dizer que aqueles homens estavam embriagados. Por isso que eles estavam agindo daquela forma. Pedro, então, quando ouviu que aquelas pessoas, aquele tipo de ouvinte, estavam chamando aqueles discípulos de pessoas embriagadas, Pedro se levantou e anunciou o Evangelho de Jesus em alto e bom tom. E naquele dia, muitas pessoas creram na palavra que foi anunciada e elas foram se juntando aos demais cristãos. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E iniciou-se então a igreja cristã. Pentecostes é o início da igreja cristã. A nossa igreja, ela tem início nessa data, o dia de Pentecostes. Hoje é aniversário de toda igreja cristã, pois toda igreja que é verdadeiramente cristã, ela iniciou-se no dia de Pentecostes. Hoje, dia de Pentecostes, nós celebramos a descida do Espírito Santo e também o aniversário de toda a igreja que confessa que Jesus Cristo é Senhor. Toda a igreja que confessa a fé no Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ouço muitas vezes pessoas se referirem ao Espírito Santo como se ele descesse em cada momento. Ali houve descida do Espírito Santo. Ali teve descida do Espírito Santo. Mas uma coisa nós precisamos ter claro em nossa mente. O Espírito Santo, ele desceu uma só vez. Que foi naquele dia. O Espírito Santo, ele desceu e não voltou. Ele desceu e ficou. Ele ficou junto com a igreja. Ele ficou junto de nós. É o Espírito Santo que nos chama, nos junta e nos faz louvar e adorar a Deus. Eu só cheguei à fé porque o Espírito Santo me chamou. Você chegou à fé porque o Espírito Santo te chamou e está contigo, está conosco. O Espírito Santo desceu uma única vez e permanece conosco todos os dias, nos ensinando, nos fortalecendo e nos animando. Que nós possamos sentir o agir do Espírito Santo em nossa vida, mesmo nos dias de tribulação e dificuldade. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo continue agindo através de nós e em nós. O Espírito Santo, ele age em nossa vida de uma forma maravilhosa, nos ensinando, nos motivando e nos animando.
A palavra do Senhor diz que com o nosso jeito de ser e agir, nós entristecemos o Espírito Santo. E ela lista algumas das coisas que faz com que o Espírito Santo de Deus entristeça. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31, ele fala: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo, ele orienta aos Efésios aquilo que entristece o Espírito Santo. Agora, nós também sabemos o que entristece o Espírito Santo. Nós possamos alegrar ao Espírito Santo, não cair nas tentações de fazer esse tipo de coisa ou andar em caminhos errados. O Espírito Santo é o nosso auxiliador no nosso dia a dia, na nossa vida. Ele nos alerta quando estamos andando em caminhos errados. Ele coloca as palavras certas em nossa boca quando precisamos falar. É Ele que alimenta a nossa fé. Por isso, ande com Deus. Ande com este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pois andando com Deus, você terá segurança na tua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e te oriente, hoje e para todos sempre. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Eu navegarei. Grandioso Deus, em Tua presença estamos para Te suplicar pelas pessoas que estão enfermas. Sejas o médico que elas necessitam. Restaure suas forças e alimente a fé em Ti. Estejas também com as famílias enlutadas. Dê conforto a elas e as mantenham firmes na ressurreição em Cristo Jesus. Também estejas com todos aqueles que estão em busca de um emprego.
tranquilize seus corações e não permita que falte o pão de cada dia. Estejas com nossas famílias, proteja-os de todo o mal, nos ajude a caminhar contigo todos os dias. E tudo mais que queremos pedir e agradecer, incluímos na oração que Jesus, o teu Filho, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja na tua frente para mostrar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te salvar de pessoas falsas. O Senhor esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar das armadilhas. O Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres tristes. O Senhor esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e vamos servir ao nosso Deus com alegria.